Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Um pequeno versículo que nos ministra algo sobrenatural. Efésios 4, 27. Glória a Deus. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. É uma recomendação da palavra de Deus para nós. Não deem lugar ao diabo. Vamos orar. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, que através da tua graça abundante, da revelação do teu Espírito Santo, o Senhor venha ministrar o nosso coração na viração do dia. Sabemos, como declarado inclusive pela tua palavra, que o nosso maior inimigo é Satanás. Pai amado, mas sabemos que o maior amigo nosso é o Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós. Glorificamos ao Senhor porque Jesus já venceu a morte, ao inferno, e subjugou Satanás debaixo dos seus pés. Obrigado a Deus por essa revelação, por essa certeza, por essa verdade que habita dentro de nós. Bendizemos o teu nome, prepara o coração da tua filha, do teu filho, para receber da tua palavra, da tua semente santa, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não dê lugar ao diabo. Se a Bíblia nos ensina, nos recomenda, nos assevera para não darmos lugar a Satanás, é porque nós podemos dar. Humanamente falando, nós temos condição de dar lugar a ele. Em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que Satanás, ele está tentando de todas as formas alguma coisa contra a nossa vida. A Bíblia diz que tenazmente o pecado nos assedia. Corramos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Satanás está ao nosso derredor, mas Jesus habita dentro de nós através do Espírito Santo. E sabemos que aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está fora de nós. Amém, querido? Então, a Bíblia nos mostra que Satanás está sempre tentando algo contra as nossas vidas. Geralmente ele não tenta com coisas para destruir diretamente, para nos assustar, para nos levar ao medo. Não, geralmente ele usa as coisas que a nossa alma, a nossa índole, a nossa personalidade humana tem carência na vida humana. Porque o pecado tem gosto, o pecado tem paladar, o pecado tem glória. O problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. Porque a Bíblia diz, amém, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meu amado, nós vemos que o inimigo está sempre investindo contra as nossas vidas. Por causa disso, que Deus nos revestiu com a própria armadura dele, nos dando da sua própria autoridade.
Como diz Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpente e escorpiões, e mal nenhum chegará a você. É interessante que o inimigo, na vida do crente e na vida da pessoa em si, ele quer e precisa agir nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na área dos desejos da nossa alma. Então, Satanás, ele procura, ele não conhece o nosso interior. O diabo não consegue conhecer o interior do crente, porque Jesus habita na vida dele. Mas, segundo a convivência nesse mundo, ele vai tentando descobrir os segredos dos nossos corações. Por causa disso que nós não podemos revelar os segredos que temos em Cristo Jesus para ninguém. Existem segredos que é entre nós e Deus, que vamos levar para a vida eterna. Então, meu amado, não é? Se a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, é porque a probabilidade do crente dar lugar a Satanás. Eu sei que você, nem nenhum crente, quer aliança com Satanás, quer andar com o diabo, nada disso. É porque a Bíblia diz não dê lugar para que ele não venha transtornar a sua natureza, gerar na sua natureza humana pecado, desejos, intuições malignas, que venha lhe afastar da presença de Deus. Se você nasceu de novo por meio de Jesus Cristo, todos os dias você terá que lutar contra os ataques de Satanás, porque nós nos tornamos guerreiros do Senhor Jesus Cristo. Como disse, para isso, ele nos revestiu com a sua própria armadura, para vencer o diabo no dia mau e ficarmos firmes. Todo intento, todo projeto que Satanás arquiteta, produz contra o crente, é para afastá-lo da presença de Deus, é para afastá-lo da fonte de vida que é Jesus. Então nós temos luta todo dia temos que vencer o urso sarcós, temos que vencer um leão a cada dia. Mas não fique preocupado, querido, porque a vitória já foi defragada sobre a vida da igreja. Já foi determinada a vitória sobre ti, sobre mim e sobre nós. Ele é um mestre em reinventar. E às vezes ele pinta o quadro, um quadro atrativo, um quadro até convincente à alma, às vezes com a profunda ingenuidade, mas com a malícia terrível, uma malícia destruidora. É como que alguém pegasse uma garrafa de refrigerante vazia e colocasse ali o veneno, quem sabe a estricnina, o veneno poderoso dentro daquela garrafa, e tirasse o rótulo daquele refrigerante e deixasse ele na sua despensa. Alguém vai vir e não vai saber o que contém ali dentro, vai ingerir e ele vai morrer. É o que Satanás faz. Ele tira a aparência de morte, a aparência dos problemas, para que o homem creia que a sua proposta tem alguma coisa que serve para a sua vida, ou algo que vai promover alegria, paz no seu coração. Mas o seu fim é a morte. O apóstolo Paulo disse que o diabo pode disfarçar até em anjo de luz. Ele pode até se disfarçar, se transformar no anjo de luz.
Porque ele sabe dessa estratégia. Porque você sabe que Deus não criou o diabo se fez. Deus criou Lúcifer e ele se transformou no dragão, Satanás, diabo, antiga serpente e assim por diante, em outros nomes que a Bíblia cita. E agora a Bíblia mostra para nós que a Satanás, ele pode se disfarçar de anjo de luz. Então, por quê? Porque antes de ser Satanás, quando ele estava no céu como anjo, como um arcanjo, ele se chamava Lúcifer, o anjo cheio de luz, o anjo que conduz luz, o anjo que trabalha com luz e na luz. Você está entendendo? Então, se possível, ele parece, né? Ele se manifesta disfarçadamente em anjo de luz. Sabe qual é o intuito? Para confundir os escolhidos de Deus. Satanás, ele se disfarça em anjo de luz, para, se possível, trazer problemas, afastamentos para os escolhidos de Deus. Embora isso pareça ser bom, sua intenção é somente roubar, matar e destruir. Jesus disse que ele veio com essa função de roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio com a missão de dar vida e vida em abundância. Que maravilha! Mas o que Satanás veio destruir? Ele é o destruidor das almas. Ele é destruidor de sonhos. Ele tenta destruir os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Destruir os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Então, queridos, nós temos que ficar atentos. Por causa disso, que em 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, tentando a quem possa tragar. Então, nós temos que conviver com essa situação, não neurótico, nem preocupado, porque sabendo que ele está sempre à espreita, como diz Jó no seu livro de Jó, capítulo 33, ó espreitador dos homens. Então Satanás fica na espreita, fica de olho em você, fica de olho em mim, tentando uma vacilada nossa, tentando um deslize nosso para operar contra a nossa alma e começar a tentar colocar na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, algo que vem do inferno, algo que vem das trevas. Então a Bíblia diz que este veio para matar, roubar e destruir. Mas destruiu o quê? A sua paz de espírito, os seus relacionamentos, os planos de Deus para a sua vida, e etc. Ele veio destruir, te afastar de tudo que Deus já se comprometeu de realizar sobre você e sobre a sua descendência. Por causa disso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e assim dar-te-ei a coroa da vida. Eu não quero que você fique estressado, preocupado, porque você descobriu que Satanás anda em vosso derredor. Eu quero que você se alegre por saber que um Deus tão grande, poderoso, criador de todo esse universo, sustentador de tudo, ele veio fazer morada em você e em mim. Então, por causa que a Bíblia diz: o maior está conosco. A quem vamos temer? Quando os malvados se levantam contra nós, é eles que caem. Não consegue tocar, nós estamos blindados pelo sangue do Cordeiro, nós estamos blindados pela graça de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos fez com livre-arbítrio, com decisões próprias. O homem decide a pecar ou não pecar. O homem decide a obedecer
ou não obedecer a Deus. Eu estou falando de termos de crente. Então, enquanto nós permanecemos firmes na presença de Deus, obedecendo a sua palavra, buscando ao Senhor, Satanás não vai ter brecha de tocar em nós, porque nós estamos blindados debaixo do manto e da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você se sente perdido? Você se sente desolado? Você se sente sozinho? Não tenha medo do diabo. Eu quero dizer para você, o Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. Salmo 121, versículo 7. Deus é a nossa proteção, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas horas das tribulações, porque as tribulações são promovidas pelas trevas contra as nossas vidas. Então há um refúgio para a nossa vida, há um escape. No Salmo 91 a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós viemos morar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Agora estamos debaixo da vontade de Deus e da permissibilidade de Deus. Estamos debaixo do controle de Deus. Estamos debaixo do amor do Senhor. Então, queridos, lemos o Novo Testamento mais de 30 vezes que, como crente, nós estamos unidos em Cristo. Chegando a Bíblia a dizer que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós já fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós hoje estamos unidos a Cristo. A nossa fé, a nossa vida em Deus não é algo esporádico que nós o encontramos quando vamos à igreja, ou quando vamos orar, ou quando vamos ler a Bíblia. Isso são meios de contatos para adorarmos e buscarmos a sua face. Mas o que nós cremos é que Deus, o Espírito Santo, habita em nós e às 24 horas nos guarda, nos livra de todos os males dessa terra. Então, querido, se a Bíblia diz que nós estamos unidos em Cristo, ou seja, para o diabo te atacar, ele precisa primeiro passar por Cristo, porque ele está dentro de você. Por causa disso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, porque ele vai tentar com coisas que você deseja, que a sua alma deseja, situações que você viveu no passado, antes de ter Jesus como seu Salvador, situações que você viveu, né, na sua vida afastada de Cristo, mas agora você é uma nova criação, você é uma nova criatura. Deus se recriou em Cristo Jesus, fazendo de você e de mim uma nova geração, uma nova criatura, porque nós estamos em Cristo, e as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, meu amado, não tenha medo. Quando um crente começa a ter medo de Satanás, é porque certamente a sua vida não está alinhada com a palavra de Deus, não está subjugada a Jesus. Não interessa que situação que seja que você passe, ou circunstância que você venha viver, nós sempre seremos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Então preste atenção. Os nossos olhos, os nossos ouvidos
a nossa boca, nossas mãos, nossos pés, são janelas da nossa alma. Porque nós devemos cuidar o que nós ouvimos, cuidar daquilo que vemos, cuidar daquilo que falamos, para que não venhamos nos comprometer do reino espiritual, entristecendo o Espírito Santo e abrindo a brecha para Satanás. Jesus sempre foi enfático no seu ministério terreno. Antes de orar, ele sempre asseverava: vigiai. Porque a oração sem vigilância, ela perde a sua objetividade, o seu objetivo. Primeiro temos que vigiar e depois orar. A vigilância e a oração, elas andam junto. Às vezes a pessoa, um crente que ora, que vai à igreja, que se empenha, dizimista, ofertante, primiciadores, mas de repente vai à igreja, se quebranta, sai daquele culto cheio da graça, mas às vezes falta vigilância no seu falar, no seu ouvir, falta vigilância na sua visão. E aí é por aí que o pecado entra, porque aí são as janelas da alma. Então nós temos que nos revestir de Cristo e não ceder a Satanás. Segundo, primeiro, não tenha medo do diabo. Segundo, não dê espaço para o diabo. E não dê lugar ao diabo. Quando você era uma pessoa sem Jesus, o ímpio, quem governava a sua vida era Satanás, como qualquer outra pessoa. Mas quando você aceitou a Jesus e convidou a vir entrar na sua vida, Jesus expulsou Satanás da sua vida, do seu caminho, e fez morada na sua vida através do Espírito Santo. Então agora a sua vida não tem lugar mais para o diabo. Você não pode dar lugar a Satanás. Cuidado com aquilo que você vê nas mídias, na televisão, nos comentários. Cuidado com as companhias, porque as más companhias interrompem os bons costumes. Tudo que vem te afastar de Deus, tudo que vem colocar dúvidas nos propósitos de Deus que está sobre a sua vida, isto não vem de Deus. Amém? Então, querido, nós não podemos dar esse espaço, porque aquele espaço onde Satanás agia na nossa vida, nós entregamos para Jesus. Hoje, o vazio da nossa alma foi completado pela presença excelsa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Satanás não tem lugar em sua vida, a menos que você abra a porta e deixe que ele entre. Misericórdia. Ele vai tentar ludibriar, vai tentar fazer propostas alvissareiras, propostas tremendas na área financeira, emocional, sentimental, para enganar você. Porque a Bíblia diz que Satanás é o enganador das nossas almas. Mas você, conectado com o Espírito Santo, você vai discernir, você vai entender que toda essa artimanha de Satanás é para afastá-la ou afastá-lo da presença do Eterno. Que eu estou meditando no livro de Gênesis esse mês. Que decepção! Quando o homem caiu em si, o que tinha feito? Deus colocou para ele gerenciar todo esse mundo, governar, expandir, encher a terra. Colocou ele para representar a Deus na terra. E de repente esse homem ouve a Satanás, a sua mulher ouve ao diabo, e ambos compartilham e resolvem desobedecer a Deus. Mas veja bem, em Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante, a Bíblia diz
que quando a mulher olhou para a árvore, debaixo dos argumentos de Satanás, ela viu que a árvore era boa, agradável para se comer, que abre entendimentos, que conhece outras coisas. E assim, ela comeu e deu para o marido comer. Que decepção daquele primeiro casal. Eles perderam tudo. Primeiro, perderam a presença do Eterno diária que vinha estar com ele. Perdeu a graça, perdeu a convivência do Éden. Um lugar aprazível, não tinha cansaço, não tinha esforço. Eles trabalhavam sim, mas sem cansaço. E agora, a grande frustração. Afastamos de Deus. Deus nos expulsou da sua presença. Agora viveremos a nossa própria sorte. Mas graças a Deus que Deus é bom. Ele diz, da semente da mulher nascerá um homem. Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um homem. E esse esmagará a cabeça da serpente. E ela lhe ferirá o calcanhar. Ali está declarando Jesus na cruz, esmagando a cabeça do diabo. E ele ferindo na cruz. Pelos seus sofrimentos, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Então, querido, Satanás não pode ter lugar nas nossas vidas. Uma porta, não podemos abrir a porta para ele. Amém? Quando Jesus entrou no seu coração, não sobrou espaço para o diabo. Jamais, olha. Ele tomou todo aquele espaço que Adão perdeu lá no jardim do Éden quando pecou. E agora esse espaço foi tomado. E agora o homem tem a presença de Deus na sua vida. Mas isso não é o suficiente para você ter um coração sempre puro e protegido. Provérbios capítulo 4, verso 23. Se tendes de guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as palavras de vida. Guarda o teu coração. O coração seu hoje é o seu secreto. O lugar dos segredos de Deus sobre a sua vida. No Salmo 25, a Bíblia diz, verso 14, que o Senhor, Ele comunica o seu segredo aos seus santos. Deus tem segredo para todo homem, homem santo e mulher santa. Deus é um Deus de segredos. E esses segredos não podem ser compartilhados com ninguém. Todos que colocaram à disposição esse segredo, que não guardaram esse segredo, pereceram, foram destruídos. E eu quero falar só uma pessoa, Sansão. Sansão entregou o segredo na mão do diabo. O segredo de Deus estava na vida de Sansão, por ser nazireu de Deus. Esse homem fazia coisas tremendas. Ele arrancava portões da cidade, matava 1000 soldados de uma vez só. Mas um dia ele resolveu a desconsiderar o segredo de Deus e morreu cego como palhaço diante de uma multidão. Então, meu amado, você deve ter um coração cheio do Espírito Santo. Como Jesus disse, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por todos os lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Ele vai voltar para tentar entrar na casa que é você, sou eu. Então vai atrás consigo outros 7 espíritos, porque ele encontrou a casa vazia, a casa desocupada, porque a pessoa foi liberta e depois desprezou o Espírito Santo. E a casa ficou vazia. E ele volta. E volta com a sentença pior. A Bíblia diz que volta com 7 demônios.
7 espíritos piores do que ele, e passa a viver naquela pessoa. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro quando ele foi liberto por Jesus. Então, meu amado, em nome de Jesus, precisamos guardar o nosso coração. Não dê lugar ao diabo. Assim acontecerá a esta geração perversa. Mateus capítulo 12, verso 46 ao 45. A melhor maneira de colocar um fim aos maus hábitos e substituí-los por práticas boas de Deus, de forma que você derrote o diabo, deixando que Jesus seja o Senhor da sua vida. Essa é a palavra do céu para o seu coração. Não deis lugar ao diabo. E eu volto a repetir, o diabo não vai aparecer a um crente com aquele chifre, aquele garfo de 3 pontas, o rabo saindo fogo como dragão, não. Ele vai se manifestar, ou vai tentar se manifestar, nas áreas dos nossos desejos, das intuições da nossa carne, do passado que fomos libertos por Jesus. É nessa área que ele vai tentar colocar esses desejos para que você dê lugar para ele. Mas você não vai dar lugar. Você ficará firme em Jesus Cristo, porque você sabe que o diabo não tem nada de bom. O que ele veio foi para roubar, matar e destruir. Não deis lugar ao diabo. Vamos orar, queridos, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Comece a orar. Coloca a sua vida diante de Deus nesta hora. Amém. Glória a Deus. Se houve alguma brecha na sua vida, se você não vigiou e de repente algumas coisas começaram a acontecer na sua vida, Satanás começou a lhe acusar, você começou a se entristecer, se enfraquecer na fé, não tem ânimo para ir à casa de Deus. Quem sabe colocou até essa pandemia para uma desculpa da alma. Eu sei que muitos não podem ir, mas nós temos que ficar percebido. Nós não podemos perder essa visão, esse desejo de estar com Deus, buscar a Deus e permanecer na sua presença sem dar lugar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Obrigado, meu Deus, quando a tua palavra diz, não deis lugar ao diabo, é porque o Senhor já está nos recomendando que ele vai lutar a nossa vida, contra a nossa vida, para que possamos dar lugar às suas ideias. Blinda a mente do teu filho e da tua filha. Senhor, recebe a confissão de perdão desta vida, desse servo, dessa serva, desse homem, desta mulher. Senhor, em nome de Jesus, toda artimanha de Satanás, todo laço que o diabo armou contra ele e contra ela, fazendo com que ele viesse, ó Deus, a deslizar na fé, a se esfriar na fé, a ficar apático na fé em Cristo Jesus, que hoje venha uma renovação sobre a sua vida, que as portas, as janelas da sua alma sejam trancadas agora, para todo mover do inferno, toda ação de Satanás, que o seu coração se abra agora para ouvir a voz de Deus, para ser conduzido pelo Senhor, para ser abençoado por ti.
A tua palavra diz que contigo está o perdão para que tu sejas temido. Então perdoa o teu filho, perdoa a tua filha. Eu profetizo libertação sobre a sua vida. Eu profetizo salvação sobre a sua vida. Quebra de cadeias. Aonde Satanás tentou lhe envolver, lhe destruir, todo esse laço seja quebrado em nome de Jesus. E que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, entre no seu coração e produza vida em você. Produza paz. Produza fé e o amor de Deus. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.